A palavra do doutor César Roberto Bittencourt. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Félix Fischer, ex-presidente desse tribunal, decano desta casa, e uma honra, mais uma vez, estar sob a presidência de Vossa Excelência. Eminente relator, cumprimentos pelo magnífico, minucioso e preciso relatório. Senhores ministros, as nossas saudações, as nossas homenagens, eminente representante do Ministério Público Federal, saudação da defesa, os colegas de tribuna de defesa, a nossa satisfação. Senhores ministros, senhor presidente, viu como está difícil advogar neste país. Está praticamente impossível exercer aquilo que a Constituição diz, ampla defesa. Não existe. É uma história só. A defesa está cada vez mais restrita. Aliás, restringida dia a dia. Tudo que a defesa pede não pode. Tudo é indeferido. Tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal para conseguir prazos, para conseguir acesso à prova. Mas vamos aos fatos. Um termo de declaração do Durval Barbosa, conhecido delator de Dodoro, um dos grandes envolvidos nessa operação, é de 2009, 24 de setembro de 2009. 3 anos depois, o Ministério Público ofereceu denúncia. 3 anos depois, foi em 2012, o Ministério Público, através do eminente Procurador-Geral, Roberto Gurgel, e a doutora Raquel Donge, elaboraram, discutiram, trabalharam, enfim, saiu uma denúncia. Uma denúncia de 190 páginas, arrolando 37 denunciados. Todos eles, depois de 3 anos trabalhando, examinando, a cúpula do Ministério Público Nacional chegou à conclusão que, pela conexão dos fatos, conexão probatória, tinha que ser denúncia única. E o fizeram no STJ, onde tinha apenas um com prerrogativa, que é o Lamore, conselheiro do Tribunal de Contas. Pois bem, depois, oferecida a denúncia desse termo, a defesa notificada apresentou as suas alegações, acreditou no devido processo legal. O artigo 396-A diz, faça abertura da defesa, traz as suas armas, apresenta suas teses, alega tudo o que tem para fazer. A defesa acreditou, ingenuamente, no devido processo legal. Pois bem, excelência. Depois, questão de ordem, em 2013, 5 de junho, o eminente relator de então, vem e diz, olha, está demais, temos 37, só tem um aqui, que é o Lamore. Receba a denúncia em relação a ele, e estamos declinando para o tribunal, que tinha deputados distritais. A corte decidiu assim. Recebeu a denúncia, quer dizer válida. Denúncia válida, recebida no STJ. Descido para o TJ, este, por sua vez, recebe a denúncia em relação aos 3. Portanto, mais um tribunal que reconhece a denúncia como válida. E determina que baixe o juiz de origem para dar prosseguimento ao procedimento. E não para anular a denúncia. Não para alterar a denúncia. Não para substituir a denúncia. Isto é, o Ministério Público Federal, vamos falar mais adiante, descumpriu a decisão do tribunal. Está no último parágrafo do voto do relator, que é o acordo. Não foi atentado para isso. A ordem do tribunal foi descumprida. Foi desobedecida pelos promotores públicos de então. Pois bem, excelência, o que existe? Que nós, depois de todos esses parâmetros, nós precisamos, então, verificar como fazer, o que trabalhar. Então, nós precisamos verificar que aquilo que trouxe o Ministério Público como fundamento, pegou e fatiou, desmontou, destruiu, multiplicou uma denúncia por 17. E um argumento pífio, celeridade processual. Celeridade processual, ação razoável do processo. Eu nunca vi simplificar multiplicando. A minha matemática é completamente diferente. Eu quero celeridade, eu quero dividir, quero apressar e eu multiplico. Pois bem, o nosso paciente aqui que responde 10 processos, que tinha apenas 8 testemunhos arrancados no STJ, teve que arrolar 80. Ou seja, a denúncia do Ministério Público, em primeiro lugar, veio com 1.700 páginas, que era de 190, para simplificar, porque é celeridade. Reconhece a conexão, como o Ministério Público em cima disse, e diz, para celeridade vamos multiplicar. Eu nunca vi isso. Então, agora nós temos quantidade de audiências, quantidade de pessoas sendo ouvidas.
Nós temos uma denúncia multiplicada, na média dessas denúncias é de 100 páginas, a menor tem 95, as outras são de 102, 105, 100, por aí. De 17, a matemática minha é mais fácil, dá 1.700. 1.700 páginas para denúncia, nós temos prazo de 3 dias, de 5 dias. E quando se pede prazo de dobro, tem que ir ao Supremo para ganhar. Não pode. As defesas não podem ser exercitadas. Pois bem, excelência, esse é o panorama, essa é a circunstância. A defesa não pode se exercitar, não pode se defender. Olha, então vem a situação. Lá nós trouxemos um parecer do ministro Peluso, que envolve o inquérito, famoso inquérito 571 de Goiás, aliás, relatado no Supremo Tribunal Federal, que mudou a jurisprudência, que diz que incompetência absoluta gera nulidade dos fatos anteriores, decisórios. Incompetência superveniente não anula nada, vale os atos praticados. Mas esse inquérito 571 de Goiás é relatado por extraordinário ministro, grande ministro, inteligente, competente, fantástico. Acima de tudo, corajoso. Corajoso que não tinha medo da voz das ruas, que não se preocupava com a mídia, que não ligava para a opinião pública, isto é, publicada. O ministro pertence, sem dúvida pertence. E o ministro Peluso vem e segue este parecer, segue este entendimento que o Supremo mudou em 1992. Denúncia recebida é válida, denúncia válida não precisa ser ratificada. A instituição é una e indivisível. Em cima desse princípio que o Ministério Público esqueceu que a instituição é una e indivisível. Que o fato do Ministério Público Federal oferecer lá em cima, no STJ, uma denúncia que é recebida, que é válida, não pode ser anulada por promotor de primeiro grau. Uma denúncia que é recebida e ratificada pela chefe da instituição, lá do parquê do Distrito Federal, não pode ser anulada pelos promotores de base. Essa denúncia recebida no Tribunal de Justiça é válida. E mais, o Tribunal de Justiça que determinou, intibe-se e vai ser usado ao juiz de primeiro grau para dar prosseguimento, e não para anular. Não é possível que, de repente, o Ministério Público confunda alhos com bugalhos. O Ministério Público invoca independência funcional. Mas o que é isto? Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de obrigatoriedade e de indisponibilidade da ação penal. Nós estamos falando de processo penal. Nós estamos falando de Constituição. Nós estamos falando de garantias fundamentais. Nós estamos falando de uma instituição que é una e indivisível. E são estes princípios que o Ministério Público tem que invocar. São estes princípios que não precisa cada um dar sua opinião delicti. A opinião delicti foi formada aqui no STJ, foi baixado lá no TJ, que foi ratificado pelo chefe da instituição. O que mais? Qual é o poder desses promotores? Revisores? Jurisdicionais? Julgar? O Ministério Público está julgando, é verdade. Mas até quando? Por favor, venha o Ministério Público, então, nessa faina, nessa ânsia de punir, de denunciar, e esquece a sua função. Independência funcional tem a ver com a instituição, tem a ver com o funcionamento institucional. Isso aqui lhe dá liberdade exatamente de ele poder tomar os atos que quiser. Ele pode agir, realizar dentro do devido processo legal, como quiser. Agora, ele tem um dever processual, tem um dever constitucional, tem que respeitar o devido processo legal. E é assim que funciona. Eu não posso simplesmente, como promotor, eu não gosto dessa denúncia. Essa denúncia não é minha, não fui eu que fiz. Mas desde quando se baixa o processo para o Ministério Público, para o juiz de primeiro grau, para rasgar a denúncia, para retirar peça dos autos, para reformular uma denúncia que existe, que está lá, que já foi recebida, que é válida. Como é que eu posso me reportar? Qual é a situação? Que poder é esse? Falando de poderes de revisão, veio o presidente e diz, parecer do ministro Peluso, olha, abre aspas, o representante distrital do Ministério Público de primeira instância, cuidando-se investidos de poderes de revisão, não só do ato do Ministério Público Federal, que então legitimado a ofereceu, mas também da ratificação manifestada pelo órgão hierarquicamente superior da instituição. Desconsiderou de modo absoluto a peça acusatória, e sob o pretexto de formar o pino de delito, já declarado por órgão legitimado, de causa, deliberou apresentar 17 denúncias, novas denúncias pelos mesmos fatos, sob o pretexto, então, de formar a sua opinião de delito, e apresenta 17 novas denúncias.
sobre os mesmos fatos, reconhecidamente por eles mesmos como conexos. Em substância, com as mesmas pessoas, não podia tê-lo feito. Fecho aspas. E prossegue o ministro Peluso. A mais simples, existem mais causas, e a mais simples delas é que o Ministério Público não tinha atribuição para tanto. Não a tinha para desqualificar denúncia válida, substituindo-a por cerca de 2 dezenas de outros, porque carecia de poderes legais, de controle da legalidade ou da conveniência dos atos praticados pelo Ministério Público Federal, que a ofereceu, e da ratificação expressa por órgão hierarquicamente superior, a Procuradora-Geral da Justiça, embora sem necessidade de fazê-lo. Pois bem, esta é a situação trazida aos autos, esta é a hipótese. Não é possível que depois de você se defender, de apresentar as suas defesas, trazer as suas teses, de repente o Ministério Público não briga mais. Muda a regra do jogo, recebe a denúncia já recebida, validada pelo STJ, validada pelo tribunal, e muda a denúncia, transforma a denúncia em 17. E o argumento pueril de celeridade processual, de independência funcional. Independência funcional é administrativa. Senhor presidente, como Vossa Excelência, eu também tive 20 anos de Ministério Público. Nunca vimos nada parecido com isto. Essa independência funcional me permite agir livremente dentro do processo. As ações minhas são compatíveis com a de promotor de justiça, mas não alterar o devido processo legal, não anular peças que não pode fazer. E vem o eminente parecerista e diz que o Ministério Público se portou como se fora juiz, mais do que juiz, diz ele. Mais do que o juiz. Por quê? O juiz, quando anula, quando desmembra, enfim, uma peça processual, ele não anula a denúncia. Agora vem o Ministério Público e anula a denúncia sem fundamento devido, como se fosse o julgador, usurpou o poder decisório. Está no parecer que o eminente relator leu. Pois bem, excelência, então, o prejuízo que traz para a defesa, como se defender, como vamos fazer? Nós temos 17 denúncias, depois de legalizado, depois de legitimado, depois de validado pelo STJ, pelo TJ também. Então, nós temos que, primeiro, colocar o ordem na casa. Nós precisamos poder nos defender, nós precisamos poder retomar, nós precisamos fazer cumprir a decisão lá do Tribunal de Origem. Lá se diz, para dar prosseguimento. O Ministério Público não pode se arvorar em poderes que não tem, poderes que nem o juiz tem. O juiz, quando desmembra uma ação penal, quando determina a baixa, por exemplo, quando faz a opção do artigo 280, ele não anula a denúncia, ele não nulifica a denúncia, mas quando precisa anular, ele é fundamento, ele é obrigado a fundamentar sob pena de nulidade, pois o Ministério Público usa do seu poder institucional, da chamada independência funcional, e faz o que quer no processo. Até quando? É o devido processo legal. Tem normas, tem regras, tem dogmas. E essas regras são dogmas constitucionais e garantias da defesa, da garantia do cidadão, não é desse defensor, é do cidadão brasileiro, é da Constituição. É preciso toda a norma constitucional, é garantia. E essas garantias precisam ser respeitadas. Por isso que fala do devido processo legal, é dentro das regras estabelecidas pela Constituição, pelo processo penal. Nós não podemos fugir disso. E agora, nós temos então, excelência, 3 denúncias diferentes. O Zulamoli, como eu disse, o doutor, baixou para o 1º grau. Então, nós temos 3 denúncias originais que estão no TJ, ratificado pelo Ministério Público, aquela oferecida pelo doutor Gurgel. Nós temos agora lá embaixo, no 1º grau, as nossas 17 distribuídas por quantidade de réus, de 37 que eram, e temos mais uma no 1º grau, diferente das outras, de natureza diferente, de conteúdo diferente, uma denúncia integral, única, igual a que está no TJ. Que maravilha, que confusão, que salada é essa, excelência? É possível? É permitido? Nós podemos consentir que isso vai... Estou encerrando. Nós precisamos consentir que isso vai... E o prejuízo, como é que fica? Que salada de fruta é essa? Nós temos 3 denúncias. Uma denúncia original no TJ, uma denúncia original num julgado, na mesma vara, e nós com 17 denúncias dos mesmos fatos. Excelência, então, esgotou meu tempo. Agradecendo e pedindo desculpas pelo entusiasmo. Quero pedir, então, que seja reconhecida a nulidade, a impossibilidade do Ministério Público fatiar uma denúncia válida recebida pelo STJ e recebida também no TJ. Essa denúncia sem vício, sem nulidade, não pode ser nulificada pelo órgão do Ministério Público. Assim pedimos a nulidade nos termos da nossa inicial. Muito obrigado, excelência.